abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 9. Vou dar um tempo para que você abra a sua Bíblia aí, para que você acompanhe, acesse a sua Bíblia. E nós vamos ler juntos aqui esse texto, Deuteronômio 6, versos de 1 a 9. É a nossa reflexão para essa noite aqui, lá do Antigo Testamento, né, dentro do Pentateuco. Deus disse essas palavras ao povo de Israel através de Moisés. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Acompanhou aí a sua versão, talvez tenha alguma diferença, né? Aqui e ali, né? Nas palavras ditas aí. Mas nós queremos refletir um pouco sobre esse texto nessa noite aqui. O povo de Israel estava para começar uma nova vida na terra prometida. A gente sabe como que isso aconteceu, né? O povo estava no Egito cativo, mas Moisés vai lá e tira esse povo, e esse povo então vai para a terra prometida, né? Para Canaã, para o que hoje é ali, aquela região chamada Palestina, né? Israel. E o povo estava para começar essa nova vida, nessa nova terra, nesse novo ambiente geográfico, né? Mas a preocupação de Deus era que aquelas pessoas, elas teriam terra nova, teriam casas novas, lugares novos, trabalho novo, mas precisavam também ter práticas novas, princípios novos, que estivessem à altura do que Deus estava lhes dando, né? É como quando você consegue com muita garra, né? Você constrói uma casa nova, você compra uma casa nova. E às vezes você mora numa casa mais simples, com móveis mais simples. E quando você compra aquele ambiente novo, aquela casa nova, aquele apartamento novo, você diz: puxa, mas agora eu preciso de móveis que estejam à altura desse apartamento, né, desta casa. Então é mais ou menos isso que Deus estava dizendo para o povo aqui: vocês vão ter um espaço geográfico novo. Mas a mobília desse espaço, ou seja, a maneira de se portar, as práticas, os princípios precisam ser novos também, porque senão não adianta você usufruir de um presente que Deus está dando, mas não está preparado para isso. O verso 4 é o conhecidíssimo Shema, e é Shema por causa da primeira palavra, né? A palavra ouve, que é o verbo hebraico, né? Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Denota a ênfase que Deus queria que o povo tivesse, né? Que o povo desse numa fé não dividida. Crer num Deus único, num Deus exclusivo. E o coração desse trecho é o verso 2, que diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olha lá, diz assim: tu, ou seja, você, o teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados
sobre a terra. Esse é o coração do texto, né? Deus estava dizendo e intencionando tudo isso para aquele povo, para que aquelas pessoas temessem a Deus, e para que cada pessoa, e o filho daquela pessoa, e o filho do filho daquela pessoa, pudessem vivenciar esses princípios, estatutos e mandamentos todos os dias, como consequência, como presente, como bônus. Deus iria fazer com que os dias fossem prolongados. Esse é o novo estilo de vida proposto por Deus, né, para o povo de Israel. A ideia aqui é que Deus queria que aquelas pessoas entendessem a importância de levar a fé adiante. Não é só para você, é para o teu filho, é para o filho do teu filho, né? Gerações podem ser abençoadas quando uma pessoa só teme a Deus. A gente está nessa época agora de coronavírus, né? E vez por outra aparece na televisão uma ilustração, né? Que as redes de TV fazem, né? Uma pessoa ela pode contaminar duas. E aí essas duas vão contaminando. Então assim, eles calculam que no espaço de tempo, quando não há isolamento social, muita gente é contaminada, né? É a mesma coisa. Quando alguém teme a Deus, quando alguém leva a Deus a sério, o filho fará a mesma coisa. E os filhos dos filhos, e aí vai multiplicando, né? Vai multiplicando, vai fazendo perpetuar a fé. O resultado é, os teus dias serão prolongados sobre a terra. Deus vai esticar a tua vida, porque Deus entende que você é útil, que você está fazendo esse vírus da fé, vamos dizer assim, se contaminar cada vez mais, né? Enquanto nos nossos dias a nossa vida é tão voltada para nós mesmos, eu vejo que a preocupação de Deus é com aquilo que a gente chama de perpetuação da fé. O nosso plano é temporário, o plano de Deus é eterno. Nós pensamos muito pequeno, Deus está pensando um pouco maior. Como que as futuras gerações saberão se relacionar com Deus? Você pode dizer assim, mas tem escritos aí, tem a Bíblia, esse povo tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que buscar. Mas e se as pessoas não lerem, se elas não buscarem? Como que a memória dos feitos de Deus na história será preservada? Quando você zela, quando você ama, quando você preserva, quando você se esmera, quando você mantém e se esforça pela sua família, você pode estar fazendo algo maior do que você está imaginando. Porque isso tem a ver com a expansão do reino de Deus nessa terra. Das famílias de hoje, dependem as gerações futuras. Outras pessoas crerão, mais gente vai crer, por causa da fé, da seriedade com que você leva a sua fé. E isso, a gente está aqui no Antigo Testamento, né? Não é de modo algum estranho no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus vai chamando famílias, né? Jesus chama irmãos, por exemplo, Tiago, João, o Pedro e André. Ele vai chamando em família, né? O Lázaro, a Maria, a Marta. Existem casais como Priscila e Áquila. Deus sempre olhando para a família e pensando, a família é um meio de expansão do reino. Deus pode transformar o mundo por meio da família. Eu queria que você pensasse um pouco nisso nesta noite aqui. Bom, entendendo essa proposta, esse propósito de Deus, eu queria propor que a gente fizesse uma autoavaliação nesta noite, por meio de 3 questionamentos. Eu acho que são questionamentos que eu preciso fazer, você precisa fazer. Isso vai nos ajudar a pensar em como nós podemos nos engajar como família, não apenas para viver bem, não apenas para curtir um bom relacionamento, não apenas para fazer o casamento durar, não só para que os filhos sejam bem educados, não só isso, mas para que a gente possa expandir o reino por meio de nossas famílias. O primeiro questionamento é, o que experimento? Ou seja, o que eu experimento? O que você experimenta? Versos 5 e 6 dizem assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amar a Deus de coração inteiro, com a alma inteira, com toda a força que se tem, significa amá-lo no máximo que se pode, na mais alta intensidade. Quem ama a Deus nesses moldes, desse jeito, é totalmente transformado. E é claro que essa transformação vai se propagar. Entenda uma coisa, você pode, aliás, transformar a sua família se você decidir viver como transformado. Você não pode transformar a família se você não é transformado. Não se pode dar aquilo que não se tem. Não se tem como cobrar da família uma coisa que você mesmo não é. No Novo Testamento, Paulo orienta maridos e esposas, pais e filhos, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E Paulo vai dizer que é somente desta forma, é somente assim, quando você está cheio do Espírito Santo, é que você consegue ter atitudes que vão transformar a sua vivência familiar. O apóstolo Pedro também vai exortar as mulheres a ganharem o seu marido sem nenhuma palavra, mas apenas por um proceder de alta qualidade ética, moral, comportamental, relacional, vivencial. Isso tem a ver com uma coisa que está dentro da gente, é o que eu experimento. Se a gente experimenta isso, a gente consegue passar isso adiante. Observe o versículo 6, diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que estar dentro do coração. Não basta possuir a escrita. Não basta ler a Bíblia, não basta fazer propostas, por exemplo, de eu leio 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Isso pode ser um exercício mecânico. É mais que isso, ela precisa estar no seu coração. Precisa fazer parte da vida. Tem que ser a nossa experiência, o maior e mais intenso experimento da nossa vida. Porque quando é assim, a família vê, o filho percebe, o filho vai atrás. Porque ele nota que o pai, ele nota que a mãe, ele nota que o irmão, ele percebe que aquela pessoa está de fato experimentando algo que é visível, que é notório. Por isso eu pergunto, você tem sido um crente com a totalidade do seu ser? O que você experimenta ajuda a transformar a sua família? Pensa, qual tem sido o seu experimento? Qual é a sua experiência? Você precisa amar a Deus de coração inteiro, com a força inteira, com a alma inteira. Quando você faz isso sinceramente, é mais fácil viver em família. Porque você influencia, você consegue passar valores, você consegue transformar comportamentos, porque você mesmo tem essa experiência. Um segundo questionamento que nós precisamos fazer, olhando para esse texto, é o que ensino. Foi solicitado a Israel que transmitisse o que Deus fez na rotina do dia a dia. Versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás. Onde? Diz que assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, isto é preciso repetir ou reproduzir as coisas que geram, que incendeiam a fé genuína dentro e fora de casa, seja de dia, seja de noite. O que está sendo ensinado aqui é que nós precisamos ensinar, não como valores éticos que eu entendo que sejam importantes para os meus filhos, ou para a minha família, mas eu preciso transmitir aquilo que Deus já disse. Não tem que inventar nada, não precisa inventar nada, né? É só transmitir, é só reproduzir, é repetir aquilo que Deus já falou. Agora, repare que isso implica num processo que leva tempo, não é assim, né?
é como ensinar, né? Quem ensina criança, quem é professora, tem professoras aqui, sabe disso, né? Por que tem que ter 200 dias letivos, né? Porque boa parte deles nós estamos repetindo coisas para os alunos, né? Tem que repetir. Porque aluno não aprende no primeiro dia de aula. Se fosse assim, podia ter um primeiro dia de aula e vai embora, né? Um mês de aula vai embora. A gente estuda muito tempo, né? Muitos anos para se formar uma criança, para se educar uma criança. No ambiente da casa, isso não vai ser diferente. É um processo que leva tempo. Tem gente que tem criança de 3 anos, está querendo já. Eu não sei mais o que fazer com a criança, porque ela não aprende nunca, mas ela só tem 3 anos. É um processo lento. Ensinar leva décadas, não é? E às vezes você tem filho crescido, casado, adulto, você ainda tem que ensinar alguma coisa. Até porque na época que ele era menor, você nem sabia, porque agora você também cresceu e você aprendeu, né? Então você dá agora uma lição de vida àquele filho, porque eu nem sabia essa lição na época em que ele era pequeno. Então agora eu sei, então agora eu ensino. Agora eu passo, né? Agora é oportunidade. Não se ensina do dia para a noite. E nem tampouco os resultados são rápidos, são automáticos. Por isso é preciso repetir e repetir. A ideia aqui é de inculcar. Foi assim que a maioria das versões em português traduziram a palavra hebraica, né? Tu as inculcarás. Literalmente é fazer entrar na cabeça. Põe na cabeça do teu filho. Isso é compromisso com a transmissão. Tem que fazer parte da sua rotina. O que você diz na sua casa? O que você ensina? Qual é o conteúdo que você ensina? Estude, não é isso que você fala, né? Às vezes os pais só falam isso para os filhos, né? Estuda, tem que estudar. Trabalha, tem que trabalhar. Se prepara para ganhar dinheiro. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quanto do conteúdo do que é dito na sua casa poderia ser considerado como transmissão do que Deus fez e falou? Porque isso que Deus está pedindo aqui. Você precisa transmitir o que Deus fez, o que Deus falou. Isso é repetição, é transmissão. O que você ensina? Muitas vezes nós estamos repetindo e ensinando para os nossos filhos justamente o que Deus falou para não fazer. Só vou dar 2 exemplos aqui, porque o tempo é curto. Mas um exemplo é, quantas vezes pais cristãos da igreja, batista, da primeira igreja, né? Tem os seus filhos na escola, e o filho lá na escola se envolveu em alguma encrenca, e o filho chega em casa, e o pai fala assim para o filho, ó, você é crente, mas você não é bobo não, viu? Vai para cima. Não deixa de jeito nenhum, não leva desaforo para casa. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se tiver sede, você dá de beber. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas na cabeça do inimigo. Eu ensinei para os meus filhos assim, se alguém te provocar na escola, você fica quieto. Se alguém te injustiçar, você fica quieto. Se alguém te afrontar, você fica quieto. Porque quando você faz isso, a pessoa fica pensando, por que ficou quieto? Você vai dizer, mas vou ensinar isso para o meu filho? Deveria. Porque quando Jesus foi afrontado, ele ficou quieto. Então ensine o que Deus ensina. Não ensine o que o povo ensina. Não ensine o que a sociedade ensina. Ensine o que Deus ensina. Você quer ver outro exemplo? Às vezes você diz assim para o seu filho, filho, hoje em dia você precisa procurar uma profissão que te dê dinheiro. Às vezes o filho é apaixonado, por exemplo, ele quer ser professor. Professor não ganha nada, meu filho. Está louco, né?
Ah, eu queria ser professor de educação física. Cheio de professor de educação física por aí, né? Eu lidei há muitos anos atrás com uma família que o filho queria ser pastor. E a mãe ficou apavorada, falando assim, pastor? Mas de jeito nenhum. A filha queria ser missionária. Não, de jeito nenhum. Isso não dá dinheiro. Às vezes é isso que nós falamos para os nossos filhos. E nós temos um monte de gente que é infeliz. Que é infeliz. A pessoa está fazendo uma coisa que ela não gosta, que talvez Deus nem a chamou para ser, porque o pai e a mãe ensinou que tinha que ser aquilo porque ela tinha que ganhar dinheiro. E ela não ganha dinheiro. Porque o dinheiro não vem das profissões, dos diplomas, o dinheiro vem de Deus, né? Eu conheço gente que nunca estudou nada, ganha muito dinheiro, mais dinheiro do que gente estudada. Conheço gente que tem profissões muito simples, mas se deram muito bem, se destacaram naquela profissão, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça desviaram da fé, assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Isso é 1 Timóteo 6,10. Não ensine o teu filho a ganhar dinheiro. Você está ensinando o teu filho a viver na desgraça, a amar dinheiro. Tem gente que é educada na avareza, na cobiça. Gente que é ardilosa, que faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. Não ensina isso para o teu filho, porque Deus pediu para você transmitir para o seu filho coisas que Deus ensinou. Não ensina o que Deus condena. E os pais muitas vezes fazem isso. Só estou dando 2 exemplos aqui, mas são muitos outros também poderia dar. Terceiro lugar, terceiro questionamento que a gente precisa fazer é o que externo, ou seja, o que transborda de mim? Versículos 8 e 9 dizem assim: também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. São símbolos para recordar que no contexto judaico muitos levaram isso rigorosamente, né, de uma forma literal. Fazia isso mesmo. Mas são símbolos para recordar. É a palavra de Deus escancarada, né? Se entra ou se sai, para onde se olha, para onde for, né, no sentido de pegar onde as mãos pegam, Deus, seus princípios são lembrados. A questão era, alguém olharia para a pessoa e se recordaria de Deus. Porque a palavra de Deus estava encarnada na pessoa. Era isso que ela externava, que ela punha para fora. Alguém olharia para a casa da pessoa. Ao entrar, se lembraria do que Deus disse. Porque a atmosfera da casa estava impregnada com a palavra de Deus. Estava em qualquer passagem de um cômodo para outro, naqueles umbrais, né? Aqueles portais, né? Usados às vezes só para dividir cômodos, sem uma porta. E também estavam nas portas, na entrada, na saída. A ideia é que era visível. Quem olhasse para a casa ia ver esta casa externa. Ela esbanja, ela escancara a palavra de Deus. Quando as pessoas olham para você, do que elas se lembram? O que elas se lembram? O que a sua casa faz lembrar? Quando alguém entra aí na sua casa e olha os quadros da sua casa, o que faz lembrar? Os livros na estante, qual é a literatura que tem na sua casa? Né? Que tipo de coisa que se lê? As garrafas para enfeitar o móvel, né? Acho engraçado isso, né? Gente que diz que não bebe para manter um barzinho lá. E as bebidas vão se evaporando, eu acho esquisito isso, mas isso é outra história. Mas eu acho estranha essa ideia de que crentes querem ter um barzinho em casa. Não faz sentido. Quem entrar ali não vai entender isto. Eu já lidei lá no passado com internação de dependentes químicos, de dependência de bebida alcoólica. Eu já fui dependente no passado. Se você soubesse
O que é para uma pessoa que já bebeu, uma pessoa que já usou droga, você ter contato com isso, você não expunha isso para as pessoas. Alguém pode entrar na sua casa, alguém que venceu esse vício, e olha para uma garrafa daquela, você faz a pessoa se lembrar de uma coisa que ela demorou anos para superar, que Deus teve que fazer uma obra tremenda na vida dela, né? A gente não leva muito isso a sério, né? O que a música na sua casa faz lembrar? O que você assiste na TV, o que você acessa na internet, o que você posta nas redes sociais? O que isso faz lembrar? O que as pessoas, que impressão que elas têm? O que você está externando? Como é que a sua família é? Como é que as palavras se dão lá? Qual é o tom de voz que se usa? O tratamento entre vocês? Deus está dizendo, olha, as famílias precisam proclamar Deus, a casa tem que proclamar Deus, a pessoa tem que proclamar Deus. O que você externa? Se a palavra está tão impregnada em você, se você ama a Deus de todo o coração, com a alma inteira, com toda a força, se você tem compromisso com a transmissão, de ser um ensinador, né, um reprodutor daquilo que Deus tem ensinado, você vai externar isso, vai aparecer na sua vida. É quase que um caminho natural. Quem olha não consegue pensar em outra coisa, a não ser o que você está externando, porque você está visivelmente mostrando isso. Existem algumas histórias romanas, eu gosto de ler aqui ali algumas histórias, mas tem uma história muito conhecida, eu imagino que você que está em casa, quem está aqui, já ouviu aquela frase que diz assim, a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Uma outra forma de dizer a mesma frase, né? Não basta que a mulher de César seja honesta, ela deve parecer honesta. Não sei se você conhece a história, né? Mas dizem que em 62, na verdade no dia 1º de maio de 62, o que hoje é o nosso dia do trabalho, a esposa de Júlio César, do imperador Júlio César, Pompeia Sula era o nome dela, ela deu uma festa só para mulheres. E esta festa não podia entrar homem algum. Na verdade, diz a história que eram orgias entre mulheres. Só que tinha um tal de Públio, que ele queria entrar nessa festa porque ele era vidrado, apaixonado pela Pompeia Sula. E aí, há uma divergência aqui ali na história, né? Alguns dizem que ele se vestiu de mulher e entrou na festa. Outros dizem que ele entrou sorrateiramente na festa. Mas ele foi pego na festa. E ele foi levado ao Senado romano para ser julgado por ele ter feito aquilo. E aí então no Senado se perguntou ao imperador, que é o marido implicado, né? Porque isso foi levado ao Senado, porque disseram assim, olha, houve ali uma festa onde um homem entrou e ele de alguma maneira teve um contato com a Pompeia Sula. E a história vai dizer que o imperador diz assim, eu não tenho nada que provar contra esse homem, pode inocentá-lo. Só que o Senado disse assim, mas você pediu o divórcio da sua esposa. E por que você pediu o divórcio da sua esposa? Aí foi quando o imperador disse isso. A mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. E não me pareceu. Não basta ao cristão ser cristão. É preciso parecer cristão. Externar que se é cristão. Ter atitudes, escolhas, comportamentos, vocabulário, perfil de cristão. Porque as ações, elas falam mais alto do que as intenções. O que você tem externado? O que a sua família externa?
Às vezes diz assim, não, a nossa família é uma família cristã, mas não parece. Talvez o vizinho não pense isso, pelas discussões, pelas brigas, pelas músicas, pelo que posta na internet, pelo que assiste na TV, pelo horário que chega, pelo horário que sai, né? Nós estamos vivendo num mundo que nos observa. E o nosso compromisso não é com o mundo, mas o nosso compromisso é com o Deus que quer salvar este mundo. E Deus decidiu que Ele vai salvar esse mundo por nosso intermédio. Então pense nesta noite, você está talvez com a sua família aí, o que você tem experimentado? O que você tem ensinado? O que você tem externado? Quem você parece ser? Quem a sua família parece ser? Que isso te incomode nesta noite, que te faça orar, se colocar diante de Deus e pensar, meu Deus, nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa família com as tuas propostas. Talvez tudo que você está querendo nesse mês da família é consagrar a família, é poder ter a casa mais organizada, é poder viver melhor com seu marido, é poder ter os filhos mais engessadinhos, mais bem criadinhos, é ter recurso financeiro mais equilibrado, só isso. Mas presta atenção numa coisa, Deus quer um pouco mais que isso. Deus quer que a sua família seja uma agência do reino, ferramenta dele para transformar um mundo que se perde aí fora. Amém?